Olá, jovem mancebo, mais uma vez aqui para finalizar a parte de PhysiHacks de vetores, decomposição vetorial. Bom, geralmente a decomposição vetorial é utilizada quando você tem um vetor que ele está isolado no que diz respeito a poder de comparação. Como assim? Um vetor que está fora do eixo ortogonal, tá? X e Y. Veja, para você poder fazer aquelas somas bonitinhas, você teria que ter os vetores todos no mesmo eixo, né? Quando você tem vetores que não estão no mesmo eixo, fica complicado, tá? Você poder fazer uma comparação, uma soma, uma subtração. Mas a gente sabe que a gente pode compor vetores, né? Dois vetores podem formar um terceiro vetor, e se isso é verdade, um vetor pode formar dois vetores se a gente decompor eles. Então, como é o processo? Bom, se você botar o vetor na origem das coordenadas, né, no 0, 0 ali do x e y, e o final dele você traçar retas paralelas, né, aos eixos x e y, tocando dessa maneira o eixo x e o eixo y, né, lá da pontinha do vetor sai uma reta para baixo, que é paralela a y, e toca no x, e lá da pontinha do final do vetor sai uma reta paralela a x que toca em y. A gente pode então perceber a composição desse vetor, ou seja, esses carinhas que começam ali na origem do eixo cartesiano e vão até esse limite que foi marcado, são as componentes desse vetor. Tá? E note que eles formam um triângulo, quer você pegue o y ou quer você pegue o x, formam um triângulo retângulo. Tá? Sempre vai fazer isso. Toda vez que você decompor um vetor com um ângulo qualquer num plano cartesiano, você vai acabar formando um triângulo retângulo. O vetor, né, a componente do vetor que está no eixo y, a gente chama de vy. E a componente do vetor que está no eixo x, a gente chama de vx. É como se você botasse uma lanterna em cima do vetor original e a sombra dele, ou seja, a sombra que batesse em x, é o vetor Vx, né? Se você botar de lado, a sombra que projeta no eixo y seria o Vy, tá? Só para você entender o que é uma composição de vetores, ou seja, você está pegando uma parcela desse vetor original que está em x e uma parcela do vetor original que está em y. Muito bem. Ele sempre vai ter um ângulo qualquer, tá? Então, se ele está inclinado, ele não está no eixo, ele tem um ângulo qualquer. Se a gente pegar esse triângulo com um ângulo qualquer igual, a gente vai saber que essa parte é a hipotenusa, que corresponde ao vetor original, e os catetos adjacente e oposto vão corresponder às componentes do vetor, ou seja, o Vx e o Vy. Bom, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu souber qual é o ângulo, eu consigo determinar qual é o tamanho da minha parcela em y. E isso é o seno. O cosseno vai fazer a mesma coisa, mas com a parcela em x, em relação ao ângulo, ao cateto que está próximo ao ângulo. Tá? Então, se eu usar essa regra do seno e cosseno, eu consigo saber o tamanho de Vx e Vy. Então, se seno do ângulo é igual ao cateto oposto, que nesse caso é o Vy, dividido pela hipotenusa, que é o V, então eu posso pegar esse V, jogar para o outro lado, eu vou acabar com V vezes seno do ângulo igual a Vy. Se eu virar esse negócio, vou ficar com Vy é igual a V vezes o seno do ângulo. Faço a mesma coisa para o cosseno. Cosseno é igual a Vx, né, seu cateto adjacente, aquele que encosta no ângulo, dividido pela hipotenusa, que é V. Pego o V, passo para o outro lado. V vezes o cosseno do ângulo igual a Vx, ou seja, Vx é igual a V vezes o cosseno do ângulo. A maioria dos alunos pena nessa hora porque eles querem decorar essa fórmula final e não lembrar de como é que ela é feita. Ela é feita através da regra dos senos e cossenos. Tá? Se você lembrar da regra dos senos e cossenos, você não vai errar nunca esse negócio. Nem vai precisar de tabela, de fórmula, de nada. Beleza? Fica ligado nessa dica. Um exemplo
de como a gente usa esse negócio é assim. Os módulos das forças representadas na figura são F1 igual a 30 Newton, F2 igual a 20 Newton e F3 igual a 10 Newton. Determine o módulo da força resultante. Bom, como você pode ver aqui, você tem duas forças nos eixos ortogonais e uma força que não está no eixo ortogonal. Ela faz 60 graus com o eixo do X. Então é em cima dessa força que eu vou começar a trabalhar. Muito bem. Eu vou projetar então as parcelas, né, da força 2 no eixo do X, o F2x e o F2y. Lembrando que sempre que você tem que tirar uma reta que sai do final do vetor, lá na setinha, até o eixo, perfeito? Então, a força 2x vai ser igual. Bom, vamos lembrar da regra. Ela é o cateto adjacente, ou seja, relacionado com o cosseno. Então, o cosseno de 60 vai ser igual a F2x dividido por F2. Pego os valores, né? Cosseno de 60 é 0,5, o F2 é 20. Pego 20, passo para o outro lado, vai ficar F2x igual a 0,5 vezes 20. E aqui uma dica rápida, qualquer número multiplicado por 0,5 dá metade desse número. Então, 0,5 vezes 20 dá 10. 10 newton. Então, a força 2x, a parcela de F2 no eixo x, é de 10 newton. Já F2y vai ser o seno, obviamente, porque se um foi o cosseno, o outro tem que ser o seno, né? E vice-versa. O cateto oposto vai ser o F2y e a hipotenusa o F2. Substituindo os valores, seno de 60 dá 0,8, F2 é 20, pego 20, jogo para o outro lado, multiplico, 0,8 vezes 20 dá 17,3 newton. Então agora veja, ao invés de ter o vetor F2, eu tenho o F2y e o F2x, eu tenho os valores deles, e agora eu posso, através da substituição, né, desse vetor, porque eles representam a mesma coisa, eu consigo fazer a análise da força resultante. Então eu pego o eixo x, eu vejo as forças que estão no eixo x, são F1 e F2x, vejo quais são os seus valores, e aí eu faço aquilo que eu fiz na composição de vetores. Ou seja, eu vou ligar o final de um vetor com o início do outro. E aí eu vou ver que essa parcela de 10 newton anula, né, esse outro vetor de 30 e sobra 20. Então eu substituo esses dois vetores por um só. Agora eu faço a mesma coisa com o eixo do y. Eu vejo os valores, vejo quem é o maior e quem é o menor, faço a composição deles, descubro o quanto sobra e substituo lá. Pois bem, agora eu só tenho dois vetores, no qual eu posso compor eles de maneira bem simples e acabar tendo um triângulo retângulo. E aí eu uso o teorema de Pitágoras normal, né? Tiro a raiz quadrada, elevo os números ao quadrado, somo e tiro a raiz. E a força resultante vai ser igual a 21,3 newton. Facinho. Acontece que isso ocorre facilmente quando você tem um plano ortogonal no eixo certo. Mas existe uma situação específica na física que são os planos inclinados. Como assim? Bom, se você bota qualquer coisa numa rampa e ela desliza para baixo, né, é porque alguma coisa puxou esse corpo. Né? Ele não vai descer sozinho. Ou ele vai descer sozinho porque o que puxou ele para baixo foi o próprio peso dele. Mas como assim? Bom, aqui eu vou traduzir para vocês mais ou menos o que acontece então quando um corpo está deslizando num plano inclinado. Bom, aqui você tem dois desenhos, o desenho de cima, que está na horizontal, e o desenho de baixo, que está no plano inclinado. Bom, aqui eu só fiz desentortar o plano, ou seja, no desenho de cima você tem a mesma coisa que no desenho de baixo, só que na horizontal, para você entender o que acontece no processo. Tá? Bom, a força-peso ela sempre aponta para baixo, certo? E como o plano está inclinado, então se eu desinclinasse o plano, essa força-peso ela não estaria propriamente para baixo, ela estaria inclinada um pouquinho na direção do movimento, certo? Se eu decompor a força-peso, eu vou acabar com as componentes x e y nessas direções, perfeito? E as componentes x e y nessas direções
estão sujeitas, no caso, ao plano inclinado, que tem um ângulo, e se você for um pouquinho esperto, você consegue verificar que esse triângulo formado pelos vetores vão gerar o mesmo ângulo ali naquela posição, tá? Porque são triângulos equivalentes, tá? Você pode ver que o formato deles é igual. Então o que acontece? Eu tenho um triângulo aqui retângulo que vai obedecer às leis da trigonometria, né, de senos e cossenos. Então, esse cateto vai ser o cateto adjacente, tá? E o cateto adjacente é o cosseno. Então, nós temos Fy sobre F, passo o F para o outro lado, nós vamos ter Fy igual a F vezes o cosseno do ângulo. Tá? Se você não entendeu esse passo, volta um pouquinho no vídeo que eu já tinha, acabei de explicar como é que isso fica desse jeito. O outro cateto é o cateto oposto é seno, e aí Fx dividido por F. Passa para o outro lado, vai ficar Fx igual a F vezes seno do ângulo. Você vê que se você tivesse decorado aquelas equações do plano normal, né, do eixo normal, você teria agora errado a questão, tá? Dependendo do ângulo. Tá? Se fosse um ângulo de 45 graus, basta calcular um F, ou o X ou o Y. Por quê? Porque o cosseno de 45 e o seno de 45 é igual, então não teria problema. Qualquer outro ângulo, você teria trocado o Fx pelo Fy. Tá? Então, muito cuidado quando for fazer essa análise. Lembre-se sempre dos senos e cossenos, que não vai ter erro. Beleza? Um exemplo. O esquema mostra um esquiador descendo uma pista de neve. O peso P do esquiador foi decomposto em suas componentes ortogonais, de modo que a componente Px está na direção do movimento e a componente Py está na direção perpendicular ao movimento. A declividade da pista é medida pelo ângulo de 37 graus que a pista forma com a horizontal. Considere que o módulo da aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado e que a massa do esquiador é de 50 kg. Calcule as componentes Px e Py. Então, fácil, ele só quer que calcule as componentes Px e Py. Então, vamos lá. Px, se for para lá, fecha um triângulo retângulo. E aí fica fácil, né? Porque aí você vê que esse ângulo é igual àquele ângulo, que é de 37 graus. Então, você tem o cosseno sendo o cateto adjacente, que nesse caso é o cateto que encosta no ângulo, que é o Py. E o seno, que é o cateto oposto ao ângulo, que nesse caso é o Px. Então, vamos começar com o cosseno. Então, Py é igual a P vezes o cosseno de θ. E Px é igual a P vezes o seno de θ. Perfeito? Mas quem é o peso? Bom, peso, pela segunda lei de Newton, é força igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso, peso igual a massa vezes a aceleração da gravidade. A massa é de 50 kg e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Nesse caso, o peso é de 500 Newton. Então, eu posso substituir 500 vezes o cosseno de 37, que vai dar igual a 400 Newton. E o Px, que empurra o corpo para baixo, vai ser 500 vezes seno de 37, que dá 300 Newton. Repare que se você aumentar a inclinação, o vetor P ele vai se aproximar mais do vetor Px, certo? Então, quanto maior for o ângulo de inclinação, maior será o valor de Px e, consecutivamente, menor vai ser o valor de Py. Quanto menor a inclinação, o contrário acontece. Menor será o valor de Px e maior será o valor de Py. Bom, essas foram as dicas. Espero que seja útil. Se você tiver qualquer problema, dúvida, sugestão, deixe aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em lhe ajudar. Valeu? Fica com o recadinho da galera aí agora. Até mais. Não esquece do joinha, vai. Se esquece do joinha, se inscreve no canal. Tchau, fui.